Funcionários do metrô e dos trens da CPTM fazem greve e deixam quase 5 milhões de pessoas sem transporte em São Paulo. Violada a trégua entre Israel e o Hamas, mesmo com a troca de reféns. Destruição de 11 mil quilômetros quadrados no Cerrado em apenas um ano foi maior do que a Amazônia. Operação Penalidade Máxima investiga se houve simulação até de cartão vermelho em jogos do Goiás e Flamengo. Aplicativo do Ministério da Saúde facilita a prática da doação de sangue. Argentinos vão às ruas para protestar contra o atual governo e alertar Javier Milei para manter benefícios sociais. Trabalhadores são resgatados depois de 17 dias de um desmoronamento na Índia. E o avião de um bilionário faz o primeiro voo da história com um combustível formado com a mistura de açúcar e gordura. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Quase 5 milhões de pessoas ficaram sem transporte em São Paulo em consequência da greve dos funcionários do metrô e dos trens da CPTM. Eles não cumpriram a determinação da Justiça de um limite de trabalhadores que deveriam atuar no horário de pico. O resultado, mais uma vez, foi o caos. A mãe que sustenta a casa se desespera com a possibilidade de ter o dia de trabalho perdido. É chato demais, dói na gente. A gente sai de casa para trabalhar e acontece isso. É revoltante, isso é revoltante. Apesar do aviso antecipado, Vânia não sabia da greve. E não foi a única. E aí eu vi que você chegou aqui na Barra Funda meio desconfiado, olhando as placas. O que aconteceu? Eu não sabia que ia ter esse negócio de paralisação, não sabia. Pior para Solange, a filha de 5 anos, que enfrentaram mais de 10 horas de viagem do Paraná a São Paulo. E quando chegaram na Barra Funda... E nem sabia que o trem estava de greve, agora não tem como eu ir para Santo André. Ou ABC, qualquer lugar para lá, ninguém sabe me informar. Foi uma noite super cansativa para você, principalmente para a criança, né? E agora vamos ficar esperando, vamos até saber o que nós podemos fazer da vida. A paralisação unificada reuniu funcionários do metrô, CPTM, Sabesp, Fundação Casa e professores contra privatizações. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a greve é abusiva e política. Para minimizar os transtornos, os governos estadual e municipal decretaram ponto facultativo. Ainda assim, aulas foram mantidas, a Fundação Casa seguiu em atividade e colaboradores da Companhia de Saneamento Básico garantiram a continuidade da prestação dos serviços. Sistema de saúde e poupa-tempo também funcionaram normalmente. De qualquer forma, o ponto facultativo garante o reagendamento dos serviços de quem não conseguiu chegar no horário por causa dos transtornos causados pela greve. Quase 5 milhões de passageiros foram prejudicados, mesmo com o aumento de 200 veículos na frota de ônibus para reduzir os impactos. A dona Iraci conta que enfrentou conduções lotadas e muito congestionamento para chegar ao terminal Barra Funda. Tá muito trânsito na avenida para chegar, entendeu? Muito mesmo. É que muita gente tirou o carro da garagem para conseguir transitar pela cidade. O rodízio municipal de veículos foi suspenso e o resultado foram filas e mais filas de carros. Mais de 580 quilômetros de filas às 8h30 da manhã. Ao longo de todo o dia, as linhas do transporte sobre trilhos operaram parcialmente, mas não atenderam à determinação do Tribunal Regional do Trabalho de manter 80% da frota do metrô e 85% da frota da CPTM nos horários de pico, com multa diária prevista de R$ 600 mil para os ferroviários e 700 mil para os metroviários. Não pode mais tolerar o desrespeito, a indisciplina. Não pode ser, a empresa paga o salário dessas pessoas em dia, paga os benefícios em dia, não está em falta em nada com elas. Agora, elas, para proteger o seu interesse,
resolvem prejudicar o interesse de toda uma população, de toda uma cidade. O seu Pereira ficou revoltado com a situação. Eu pego 5 conduções por dia, só para ir. Ônibus, trem, metrô aqui, metrô lá na Sé e depois o circular aeroporto, né? 5. Se eu chegar atrasado, acontecer uma coisa, sofro todas as penalidades que a empresa pode fazer, né? Por que eles não podem? Sou funcionário público. É funcionário público, eu trabalho direito. Então isso deixa ele nervoso. É indigno isso aí. É indigno. O que deveria ser o 5º dia consecutivo de trégua entre Israel e o Hamas não foi. Nesta terça-feira, 3 explosivos terroristas foram detonados próximo a tropas israelenses. Já o Hamas acusa Israel de violar o acordo de trégua. Em meio a essas ameaças, novos reféns foram soltos. A terça-feira no Oriente Médio foi completamente diferente do que os moradores locais e, consequentemente, o resto do mundo esperavam. As promessas pela prorrogação do cessar-fogo por 2 dias foi passada para trás após o registro de ataques terroristas a grupos militares israelenses. Segundo o comunicado das Forças de Defesa de Israel, 3 explosivos foram detonados próximos a tropas israelenses no norte de Gaza. O exército disse ainda que houve um confronto entre militares e militantes do Hamas. As informações passadas demonstraram que alguns soldados sofreram ferimentos leves após o confronto. Mas, segundo o Hamas, os ataques não foram por nada. Em um comunicado, foi informado que os terroristas estão comprometidos com a trégua, mas apenas se o inimigo, no caso Israel, se comprometer com ela. O Hamas disse ainda que estão fazendo um apelo aos mediadores para que pressionem Israel a aderir a todos os termos da trégua, tanto no solo quanto no ar. Esse comunicado trouxe à tona algumas estratégias israelenses de realizar incursões terrestres pontuais para cercar o Hamas enquanto a trégua está estabelecida. Mas enquanto novas intrigas acontecem, o ponto principal nessa atual fase da guerra, a troca de reféns, ainda está ocorrendo de maneira segura. O governo de Tel Aviv recebeu uma lista de reféns que o grupo terrorista poderia libertar. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a lista esteve sob revisão e as famílias dos possíveis libertados foram avisadas. Isso porque, no final da tarde desta terça-feira, o Hamas começou a entregar reféns israelenses ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Segundo os militares israelenses, o número de reféns liberados é de 12 pessoas, sendo 10 israelenses e 2 estrangeiros. De acordo com o Clube dos Prisioneiros Palestinos, 30 pessoas detidas por Israel, sendo 15 mulheres e 15 homens, também deverão ser libertadas hoje. Esta foi a 5ª troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas desde o início da guerra no dia 7 de outubro. E o foco na troca de reféns para apaziguar um pouco o conflito, que estava muito violento, também é de interesse das partes que estão cuidando das negociações. Membros da inteligência de Israel e dos Estados Unidos se reuniram com o primeiro-ministro do Catar, visando aumentar o progresso na trégua do conflito contra o Hamas. Autoridades do Egito também estiveram presentes na reunião, que abordou uma próxima fase de um possível acordo entre as partes. A ideia é aumentar de maneira progressiva o número de pessoas livres das mãos dos terroristas, já que até o momento 81 reféns foram libertados pelo Hamas e 150 palestinos foram soltos de prisões israelenses. Nos últimos anos, os criminosos estão utilizando drones para levar objetos ilícitos até os presídios. De 2018 para cá, 20 estados brasileiros somaram mais de 700 ocorrências com esses equipamentos. A situação acontece por conta do fácil acesso à compra e à operação de drones, além das restrições da pandemia para visitas nos presídios.
O estado que mais registrou casos foi Mato Grosso, com 235 casos registrados. Na unidade federativa, a prática cresceu ainda mais em 2021, segundo ano da pandemia. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, estados como Mato Grosso do Sul e Paraná, que fazem fronteira com outros países, possuem problemas ainda maiores do que o sistema prisional. Além do crime organizado, o avanço da economia do agronegócio, que é rica em uso de tecnologia, populariza o uso de ferramentas como drones na região. Além do Mato Grosso, o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais completam a lista dos 5 estados com mais registros de invasão aérea em presídios. Uma operação de combate à pirataria derrubou hoje mais de 600 sites e quase 20 aplicativos que transmitiam ilegalmente diversos filmes e jogos de futebol. Essa foi a 6ª fase da Operação 404, que envolveu autoridades do Brasil e de mais 4 países. Também foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, sendo quase todos no Brasil. Um dos alvos, que era de Cuiabá, capital de Mato Grosso, fornecia uma rede de pirataria para mais de 60 mil pessoas. Tudo foi desativado. E além da retirada dos sites ilegais, também houve a remoção de perfis e páginas em redes sociais. A polícia da Espanha prendeu 2 irmãos brasileiros por suspeita de terrorismo e envolvimento com o Estado Islâmico. A investigação contou com o apoio da Polícia Federal do Brasil e do FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos. As autoridades espanholas afirmaram que eles promoviam um grupo terrorista através de um aplicativo de mensagens, além de divulgar manuais para assassinatos e como preparar explosivos. Os nomes dos brasileiros ainda não foram divulgados. O Cerrado, que é o 2º maior bioma do Brasil, está sendo mais destruído que a Amazônia. O levantamento do último ano foi divulgado hoje pelo governo. O desmatamento no Cerrado aumentou 3% entre 2022 e 2023. Aumentou 3% e alcançou 11 mil quilômetros quadrados. Essa área supera o desmatamento na Amazônia e equivale ao tamanho da capital do Amazonas, Manaus. Os dados foram divulgados pelo governo federal nesta terça-feira e apurados pelo sistema PRODES Cerrado, coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. O Maranhão foi o estado que registrou maior desmatamento, seguido por Tocantins, Bahia e Piauí. O Cerrado é um bioma fundamental para a manutenção do abastecimento de água no país e, por isso, essencial para o bom desenvolvimento do agronegócio. Com aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, ocupa cerca de 25% do território brasileiro. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre as principais causas para o aumento do desmatamento no Cerrado estão a dificuldade de monitorar a legalidade do desmatamento vinculado às atividades econômicas e o manejo inadequado do fogo. Um plano de ação para a prevenção do desmatamento foi lançado e entre as medidas previstas estão o aumento da fiscalização. E a seguir, presidente Lula chega à Arábia Saudita na primeira etapa do giro por 4 países. E ainda, argentinos vão às ruas protestar contra o atual governo e alertar Javier Milei para manter benefícios sociais. O presidente Lula começou o último giro internacional deste ano. Hoje, o presidente se reuniu com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita para discutir investimentos na economia brasileira. Lula chegou a Riad, capital da Arábia Saudita, na manhã desta terça-feira, pelo horário de Brasília. O presidente liderou uma reunião ampliada entre ministros brasileiros e autoridades sauditas para discutir a atração de investimentos. Depois deste encontro, Lula se reuniu privativamente com o primeiro-ministro e herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Neste encontro, além de investimentos, o presidente conversou sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Lula está acompanhado de uma grande comitiva de ministros,
Quase todos os membros do primeiro escalão do governo federal participam desta viagem. Entre eles, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. O objetivo da viagem é apresentar projetos e aumentar as relações comerciais e de parceria nos setores de energia, agricultura e indústria, além de propostas e projetos do novo PAC, para atrair investimentos relacionados à infraestrutura. Segundo o governo federal, os sauditas já sinalizaram a intenção de investimentos na casa de 10 bilhões de dólares em vários setores da economia brasileira. E um grupo de trabalho será criado para acompanhar essas negociações. E agora vamos formalizar nessa viagem um grupo de trabalho que envolva ministros, tanto do governo brasileiro como sauditas, para materializar esses investimentos que vão desde a área de energia, passando pelas energias renováveis, a área da segurança alimentar, produção de alimentos, da infraestrutura, produção de proteína, de grãos, enfim. Eles têm um interesse em aumentar a presença brasileira aqui na Arábia, inclusive com a vinda de empresas nacionais para produzir aqui, como também investir no Brasil. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que, além de investimentos no setor aeroportuário, o governo apresentou aos sauditas propostas para ampliar a participação de empresas aéreas da Arábia Saudita nas operações da aviação civil. Além disso, estamos trabalhando para levar novas companhias aéreas para o país, para que a gente possa buscar novos voos internacionais, mas também mostrando todo o potencial do Brasil, que esse ano vamos chegar a 105 milhões de passageiros e podemos, nesses próximos 5 anos, chegarmos a mais de 130. E para isso nós vamos precisar de novas companhias. É isso que a gente está apresentando à Arábia Saudita, a possibilidade deles virem começar a operar no Brasil, que será muito benéfico para o país. Amanhã, o presidente Lula continua na Arábia Saudita, onde realizará 2 agendas oficiais. Depois, seguirá para Doha, capital do Catar. O Catar tem sido um importante mediador entre Israel e Hamas desde que foi deflagrada a guerra no dia 7 de outubro. Nesta agenda, o presidente deverá negociar a liberação de brasileiros que seguem na faixa de Gaza, além de uma trégua humanitária naquela região. Depois disso, Lula seguirá para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para participar da COP28, onde discutirá mudanças climáticas e políticas de meio ambiente. Nós estamos indo para a COP para protagonizar a transição energética justa e inclusiva. O Brasil criou 190 mil vagas de emprego com carteira assinada em outubro. O resultado superou as previsões, mas ficou um pouco abaixo de setembro. Comércio, indústria, serviços e construção civil contrataram mais do que demitiram. O único setor com resultado negativo foi o da agropecuária. E, de acordo com os números divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, em 12 meses, de janeiro a outubro, o Brasil acumula saldo positivo de 1.785.000 novos empregos, menos do que os 2.340.000 do mesmo período do ano passado. No mercado financeiro, os investidores repercutiam os dados acima do esperado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 e também as indicações recentes do Banco Central norte-americano, que pode ter encerrado seu ciclo de alta de juros. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,56%, cotado em R$ 4,87 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,64% aos 126.538 pontos. A prévia do índice oficial de inflação subiu 0,33% em novembro contra 0,21% de outubro. Ficou um pouco maior do que os economistas esperavam. O que mais influenciou a alta do IPCA 15, medido pelo IBGE, foi o preço dos alimentos, com destaque para a cebola. O preço das passagens aéreas também colaborou para o resultado. No acumulado de um ano, o percentual caiu e agora está em 4,84%. Ainda está um pouco acima do teto da meta para o ano. Quem está em busca de um carro 0 quilômetro de entrada já reparou que existem pouquíssimas opções à venda.
Isso porque, ao longo dos últimos 4 anos, o mercado brasileiro se despediu de diversos modelos populares, sem que outros entrassem no lugar. Os números mostraram bem o efeito da crise econômica e a queda nas vendas. Um dos fatores foi o aumento no preço das matérias-primas, como aço, alumínio, vidro e plástico, que encareceram o valor dos veículos. E por isso que o setor faz o maior esforço para encerrar o ano com 2 milhões de vendas, mesmo representando uma queda de 25% em relação ao período anterior à pandemia, quando os balanços apontaram 2,5 milhões de carros emplacados. Para contornar a situação, as montadoras decidiram vender menos e lucrar mais. Tiraram os carros populares dos pátios e focaram nos de maior porte, como os SUVs. Dá para entender, nesse contexto, porque a crise econômica que o país enfrenta só contribui para que não seja interessante tentar vender o carro usado para conseguir o dinheiro de entrada. Poderá, sim, faltar comprador. Os empresários da indústria estão olhando para a economia com um pouco mais de otimismo. Depois de 4 meses em queda, o índice de confiança medido pela Fundação Getúlio Vargas terminou o mês de novembro em alta. Os estoques apresentaram uma ligeira redução, o que é bom para quem produz, e o endividamento caiu um pouco, embora o tamanho da fatura continue em nível bem alto. Um empresário mirim fazendo maior sucesso por aí. Ele criou uma linha de shampoo que acabou pouco tempo depois do lançamento. Com apenas 10 anos, Felipe Hamilton se apresenta como Filipinho, o primeiro empresário infantil do estado. Já criou uma linha de shampoo e condicionador infantil. Agora vai investir em outros produtos. Em janeiro do próximo ano, a gente vai fazer também lançar novos bonés, produtos, chinelos, sungas, roupa de praia. Os pais encaram com naturalidade e procuram apoiar a iniciativa. A ideia partiu dele, em ter uma marca própria. Nós fizemos um lançamento de um shampoo de slime, que era o sonho dele, foi um sucesso. Hoje, por ele já ter uma idade um pouquinho a mais do que dá na época, que ele fez essa criação do slime, agora ele vem aí com uma pegada de shampoo com teia, que daí brinca mais com a idade dele, com os amigos, tanto do futebol, escola, filhos de amigos nossos. E fora isso, aí a FH Store, que vem esses acessórios que ele mesmo escolheu, em cada detalhe, o modelo, tem essas frases divertidas nas camisetas. Surgiu de forma natural e a gente foi percebendo que ele tinha essa facilidade em comunicação, em lidar com as pessoas e lidar com negócios. A gente via que ele tinha esse interesse. Então, como pais, a gente foi proporcionando, abrindo o caminho para que ele pudesse ir fazendo determinadas escolhas e a gente apoiando, dando o suporte, explicando para ele o funcionamento das coisas, ele se interessando cada vez mais, até pela questão do curso de empreendedor jovem, etc. Felipe estava com 9 anos quando fez o primeiro curso de empreendedor mirim. Ele tinha o sonho de fazer um shampoo infantil. No final do curso, apresentou o produto. Em agosto do ano passado, já estava comercializando. Foram produzidas 700 unidades da linha infantil com textura de slime. Um sucesso. Produtos esgotados. Felipe já sabe o que vai fazer com o dinheiro fruto do empreendedorismo. Vai me ajudar lá no futuro também. Vai me ajudar a fazer uma faculdade, uma medicina, comprar um carro, comprar uma casa, ajudar pessoas. O projeto de lei do agrotóxico foi aprovado agora à noite pelo Senado. A lei facilita a entrada e utilização dos produtos na agropecuária brasileira. A matéria conhecida como APL do veneno é criticada por expor a população a substâncias cancerígenas porque flexibiliza o uso de agrotóxicos. Prioridade da bancada ruralista no Legislativo, o projeto passou pelo Senado em votação simbólica com apenas um voto contrário.
O projeto recebeu o apoio da bancada ruralista e foi denunciado com veemência por pesquisadores e ativistas como um risco à saúde pública, pois permite o registro de agrotóxicos que podem provocar câncer. Já a Fiocruz diz que não há nível aceitável para o consumo de substâncias que podem provocar a doença. Atualmente, segundo os setores do agronegócio, um produto pode levar até 5 anos para conquistar o registro para uso e comercialização no Brasil. Agora será possível solicitar um registro temporário que deverá ter análise concluída em até 30 dias. Para entrar em vigor, será necessária a sanção do presidente Lula. O Senado aprovou a entrada da Bolívia no Mercosul. E agora falta apenas a assinatura do presidente Lula. Para o ingresso de mais um membro no bloco, falta apenas a autorização do Brasil. A Argentina, Uruguai e Paraguai já concordaram. O assunto estava sendo discutido em 2006, durante o primeiro ano do governo Lula. O número de brasileiros que foram viver na Irlanda subiu mais de 400% nos últimos 4 anos. Segundo o Itamaraty, em 2018 havia 15 mil imigrantes naquele país. No ano passado, eram 80 mil. E o principal motivo é a facilidade na emissão do visto de trabalho. Além disso, a Irlanda oferece mais oportunidades de emprego do que no Brasil, sem contar um ótimo salário. Milhares de pessoas travaram hoje as principais avenidas de Buenos Aires, pedindo para que o atual governo de Alberto Fernandes e do ministro da Economia, Sérgio Massa, realize promessas que ainda não foram cumpridas. O barulho foi alto por causa da pressa dos manifestantes. No próximo dia 10 de dezembro, a presidência do país será entregue ao direitista eleito Javier Milei. E entre os pedidos estão a garantia do 13º salário, um aumento no pagamento de programas sociais, além da entrega de alimentos para refeitórios populares e cestas de Natal. O ato foi comandado pelos piqueteiros. Esse grupo é uma união de diversas organizações esquerdistas que utilizam o fechamento de ruas como sua principal forma de protesto. A ação também é uma espécie de aviso a Javier Milei. Afinal, ele prometeu cortar gastos públicos e de ministérios. O grupo foi contra e anunciou que novos protestos acontecerão depois que ele assumir o comando do país. E veja a seguir, o aplicativo do Ministério da Saúde facilita a prática da doação de sangue. E também 41 trabalhadores são resgatados depois de 17 dias de um desmoronamento na Índia. O Ministério da Saúde criou um aplicativo para facilitar as doações de sangue no país. A plataforma Hemovida está integrada ao Conect SUS. O anúncio da criação da plataforma foi feito no último sábado, Dia Nacional do Doador de Sangue. E o mini-app já está disponível para download gratuito nos sistemas iOS e Android. Segundo o Ministério da Saúde, por ser integrado ao Conect SUS, o Hemovida vai fazer uma ponte entre os possíveis doadores e os hemocentros da rede pública, já que visa conscientizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue em níveis seguros. O doador terá acesso à localização da rede de saúde mais próxima para identificar onde doar e receber informações sobre os serviços disponíveis em cada unidade. A pessoa também terá informações detalhadas sobre quem pode doar, como doar e os cuidados que devem ser tomados no dia da doação de sangue. Mas a gente já lembra aqui que para ser um doador é necessário ter de 16 a 69 anos de idade e pesar mais de 50 quilos, sendo que os menores de idade precisam de autorização dos responsáveis e as pessoas com mais de 60 anos precisam já ter doado antes.
Os homens podem fazer 4 doações por ano e as mulheres 3. Com o mini app Hemovida, o doador ainda terá uma carteira virtual com o histórico de doações e informações de saúde tipo sanguíneo, o que é um registro aí bastante útil em situações de emergência. E o doador também poderá optar por fazer uma autodeclaração de doação de sangue no aplicativo para manter um compromisso com a causa. Cerca de 1,4% da população do país doa sangue, o que está de acordo com os parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Mas o Ministério da Saúde brasileiro atua para aumentar esse índice, porque esse sangue doado é usado em várias situações, como atendimentos de emergência, cirurgias de grande porte e também tratamentos de doenças, como o câncer. Saiu hoje a medida provisória que cria uma poupança para os alunos do ensino médio que têm baixa renda. Um fundo privado de financiamento dessas poupanças que poderá ser abastecido pelo governo federal em até 20 bilhões de reais. A MP, que tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso, não estipula o valor para cada estudante, que será definido pelos parlamentares. O objetivo da poupança é combater a evasão escolar. Quando o curso for concluído, a poupança para quem estava inscrito no CadÚnico será liberada. A desnutrição de crianças pode causar danos irreversíveis ao cérebro e afetar a capacidade dela aprender, absorver informações e responder desafios cotidianos. As conclusões foram obtidas após um estudo do Laboratório de Plasticidade Neural da Universidade Federal Fluminense. A infância é a fase da vida onde as conexões do cérebro se formam. Esse desenvolvimento, que começa nos primeiros anos de vida, acontece até a criança começar a se tornar adolescente. Porém, os primeiros anos de vida são os mais importantes, pois é nesse período que a criança aprende a falar, a andar e experimentar coisas novas. Nessa fase da vida, a comida deve ser como um estímulo para o desenvolvimento do cérebro, ou seja, a má alimentação causa alterações irreversíveis na plasticidade neural. O fator preocupante é que o Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome, o que significa que uma boa parte dos brasileiros não realizam pelo menos 3 refeições diárias. E muitos deles não têm certeza de quando vão fazer a próxima refeição. Atualmente, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome, e 125 milhões de brasileiros não possuem comida garantida todos os dias. Além disso, a pobreza extrema atinge 10 milhões de crianças de até 6 anos de idade. E, em média, todos os dias, 11 crianças menores de 5 anos de idade são internadas por desnutrição. Esses são os piores índices já registrados nos últimos 30 anos. De acordo com especialistas, esse quadro foi impulsionado pela crise econômica, pela pandemia de Covid-19 e pela falta de implementação e manutenção de políticas públicas no combate à fome. O maior número de crianças em vulnerabilidade estão nas comunidades, que dependem dos benefícios sociais do governo federal, como o Bolsa Família. E muitas dessas crianças só possuem mesmo que comer na escola. Por esse motivo, a merenda escolar se mostra muito importante e é através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que existe desde 1955, que as refeições são oferecidas aos alunos matriculados no ensino básico da rede pública. O programa é considerado por especialistas uma das políticas públicas mais relevantes no que se diz respeito ao direito à alimentação. De acordo com alguns especialistas, a merenda escolar tem um papel fundamental no combate à fome no Brasil. Talvez a atual crise financeira que atinge o Brasil possa explicar os dados do novo estudo feito pela Fintech 11 em parceria com a seguradora Icato. O levantamento mostrou que os brasileiros se preocupam mais com o dinheiro do que com a própria saúde. Das 8.573 pessoas ouvidas na pesquisa, 54% indicaram que o dinheiro é o que mais as preocupa em suas vidas. A diferença para outros temas que geram preocupação é discrepante. Quando se fala em família, 17% ficam preocupados. No quesito saúde, 13% e trabalho, apenas 8%. Então, a partir disso, não é errado dizer que o dinheiro, na verdade, a falta dele, é o que mais preocupa os brasileiros atualmente.
Os especialistas afirmam que uma das explicações para esse fato é que a saúde financeira e a saúde mental andam lado a lado justamente porque o dinheiro é a engrenagem que movimenta a sociedade. A ausência dele impossibilita a pessoa de honrar com seus compromissos financeiros e ocupar espaços sociais, gerando sintomas desconfortáveis e mudanças de comportamento como distúrbios de sono, alterações de humor e apetite e até na queda de produtividade. O levantamento demonstrou ainda que 71% dos entrevistados são afetados emocionalmente por problemas financeiros. Além disso, apontou que 30% dos entrevistados relataram que o foco no trabalho é afetado pela preocupação com dinheiro. Isso é prejudicial porque atrapalha o desenvolvimento de possíveis soluções para reverter o cenário financeiramente desfavorável. A ausência de uma educação financeira desde pequeno afeta grande parte dos brasileiros, já que muitos apresentam um sentimento em comum: a culpa por não conseguir fazer as contas caberem no orçamento. Para reverter esse quadro, os especialistas orientam ainda a analisar com calma os fatores que levaram a pessoa a não conseguir equilibrar as contas. Uma delas é traçar estratégias realistas para conseguir solucionar o problema, como economias, planilhas de gastos e, em caso de maiores dificuldades, procurar até mesmo a ajuda profissional. Uma oportunidade de emprego única foi anunciada por um bilionário misterioso para ser um caseiro de luxo em uma ilha paradisíaca no Caribe. O local fica nas Ilhas Virgens Britânicas e o proprietário está buscando um casal para tomar conta desse paraíso. O cargo oferece R$ 82 mil por mês, quase R$ 1 milhão por ano. Mas, além de manter e fiscalizar o local, é preciso fazer o trabalho de divulgador para atrair turistas. Os candidatos deverão enviar currículo e um vídeo de apresentação nas redes sociais. Uma operação resgatou 41 trabalhadores presos em um túnel na Índia há 17 dias. Todos os operários já foram retirados. De acordo com a imprensa local, o grupo foi surpreendido quando parte da obra de um megaprojeto desabou, criando uma barreira que impediu a saída dos profissionais. Um hospital com 41 leitos foi preparado no centro comunitário de Shimiasu para receber os operários. O ministro indiano de Transportes, Nitin Gadkari, comemorou uma das maiores operações dos últimos anos. O túnel criaria uma ligação entre diferentes templos hindus por baixo da Cordilheira do Himalaia e desabou no dia 12 de novembro. Após uma série de contratempos e obstáculos durante as tentativas de resgate, as equipes optaram por uma operação controvérsia chamada de Hatching, algo como escavação por ratos, em português. A operação consiste em perfurar manualmente túneis no solo, geralmente largos o suficiente para caber uma pessoa. 6 profissionais especializados no Hatching foram chamados para o serviço. O resgate trabalhou na noite de ontem e rompeu os estimados 60 metros de rochas, terra e metal. Equipes de 3 pessoas atuaram em rodízio para cavar e inserir as peças do tubo de aço com 90 centímetros, que permitiu a saída dos trabalhadores. Uma câmera também foi introduzida no duto na semana passada, o que permitiu que as famílias observassem os trabalhadores no túnel pela primeira vez desde o acidente. E ainda hoje, Operação Penalidade Máxima. Investiga se houve simulação até de cartão vermelho em jogos do Goiás e Flamengo. E ainda, avião de um bilionário faz o primeiro voo da história com combustível formado com a mistura de açúcar e gordura. A Operação Penalidade Máxima, que investiga suspeitas de manipulações em jogos do futebol brasileiro, começou uma nova fase. Dessa vez, 7 partidas são alvos, entre elas uma do Flamengo.
Nesta terça-feira, mais uma notícia envolvendo manipulações de resultados esquentou os bastidores de diversos clubes brasileiros. O Ministério Público investiga um grupo criminoso que tinha por objetivo aliciar jogadores para participar de esquemas de manipulações de resultados em partidas do Brasileirão do ano passado e de estaduais disputados neste ano. Os atletas receberiam pagamentos para levar cartão amarelo ou vermelho, fazer pênalti ou contribuir para o placar parcial ou total de uma partida, beneficiando apostadores que também faziam parte do esquema. Uma das partidas investigadas envolve um dos principais clubes do país, o Flamengo. Na ocasião, o clube carioca venceu o Avaí por 2-1. Além disso, ainda existem duas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Náutico e Sampaio Corrêa e Náutico e Criciúma. As outras partidas aconteceram nos campeonatos estaduais desse ano, Goiânia e Aparecidense e Goiás e Goiânia, ambos pelo Campeonato Goiano, e pelo Campeonato Paraibano, Nacional e Alto Esporte e Souza e Alto Esporte. Até o momento não foram divulgados nenhum nome de possíveis atletas envolvidos. A investigação apura possíveis condutas ilícitas que podem configurar organização criminosa para fraudar resultados de partidas de futebol, crimes previstos em lei. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante toda esta terça-feira em diversos municípios brasileiros, em Goiânia, no Goiás, Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, Campina Grande, na Paraíba, Nilópolis e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e Santana do Parnaíba, São Paulo e Votuporanga, em São Paulo. Após um período de temperaturas mais amenas, a previsão volta a ser de calor no país, com maiores volumes de chuva para o sul e o centro-oeste. No último fim de semana, as temperaturas caíram em diferentes regiões, mas a previsão de altas temperaturas se estende até meados de 2024. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência é de calor e pancadas de chuva ao longo da semana, com alertas de chuvas intensas e tempestades para os próximos dias. O IMET emitiu alerta de perigo de tempestades para todo o Paraná, Santa Catarina e a parte norte do Rio Grande do Sul. A previsão para terça-feira é de chuvas de até 100 milímetros por dia, ventos intensos de até 80 quilômetros por hora e possível queda de granizo para a região ao longo de todo o dia. Há risco de corte de energia elétrica e de alagamentos e a recomendação é, em caso de rajadas de ventos, que a população não se abrigue debaixo de árvores e desligue aparelhos elétricos. O nível da água do Rio Negro, em Manaus, voltou hoje a estar acima dos 14 metros. Com isso, ele subiu 1 metro nos últimos 7 dias. Isso pode indicar o início de um processo de estabilidade e recuperação. Foram mais de 130 dias consecutivos de seca até voltar a encher. E mesmo com a subida, o estado segue em situação de emergência. 1.137 pessoas foram mortas em chacinas policiais nos últimos 7 anos no Rio de Janeiro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado. Os números divulgados pelo Instituto são do período de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de 2023. No total, aconteceram 283 ações desse tipo, o que dá uma média de 3 por mês. As ações mais letais aconteceram depois que um policial foi morto ou ferido. Na Zona Sul, aconteceram 9 operações, 4 delas na Rocinha. Na Zona Norte, ocorreram 73 chacinas que deixaram 373 pessoas mortas. Já na Baixada Fluminense, aconteceram 72 ações, com 255 vítimas. No Leste Metropolitano, foram 70 casos e 252 mortes. O Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, registrou 66 mortes e foi a comunidade com mais óbitos, seguido pelos complexos da Maré e Penha, Cidade de Deus e Vila Kennedy. Com 207 mortes, o BOPE foi a força policial que mais matou no Rio de Janeiro. O CORE aparece em segundo lugar, com 155 mortes. Já o Batalhão da Polícia de Choque foi responsável por 121 mortes. A maioria desses casos foram registrados nos municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Belford Roxo, Niterói e Duque de Caxias. De acordo com os moradores, a cada vez que acontece um novo caso de chacina, vias são fechadas, o transporte público é afetado e escolas deixam de funcionar.
Segundo especialistas, um dia de operação policial traz consequências físicas e mentais e muitas vezes financeiras para todos os moradores ao redor. Após a divulgação dos dados, a Polícia Civil disse que desconhece a metodologia utilizada para a confecção do mapeamento e informou que as ações da instituição são norteadas com base em dados oficiais do Instituto de Segurança Pública, o ISP. De acordo com o Instituto, a letalidade violenta caiu este ano no estado do Rio de Janeiro. Até o momento, foram 293 casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agentes do Estado e roubo seguido de morte. Números 28% menores do que no mesmo período do ano passado. A Polícia Militar ainda informou que suas ações também são pautadas em inteligência, com critérios técnicos pautados pela legislação com foco em preservar vidas. A ausência de inverno é um problema para a produção de azeitonas na Grécia. Agricultores explicam que as oliveiras precisam do período de descanso durante a estação mais fria, o que não tem acontecido nos últimos anos. Na Península Calcídica, no nordeste da Grécia, a ausência do inverno é um problema para milhões de oliveiras da região e muitas já não produzem nenhuma azeitona. Em meados de novembro, o termômetro marcava temperaturas acima dos 15 graus Celsius na região. Não temos mais inverno. Os antigos costumavam dizer que é muito importante que as árvores descansem neste período. São necessários cerca de 1 a 2 meses de bom frio para que a árvore descanse, não produza seiva, não produza nada, para que possa produzir mais tarde. E não temos tido isso nos últimos 5 a 10 anos. Temos um clima muito seco, com poucas chuvas e muito intensas. E o solo não tem tempo para absorver a água. O impacto nos produtores já é enorme, com perdas de cerca de 200 milhões de euros, equivalente a cerca de 1,67 bilhão de reais de faturamento, apenas na Calcídica. De acordo com um estudo sobre alterações climáticas realizado pela Universidade Aristóteles, a temperatura média na região deverá aumentar, na melhor das hipóteses, entre 1,5 e 2 graus Celsius nos próximos anos. Gigantes do setor na União Europeia, como Itália e Espanha, enfrentam problemas similares, o que faz aumentar o preço do azeite de oliva e da azeitona, bases da alimentação na região mediterrânea. Segundo estimativas do bloco, a produção do produto na União Europeia deve cair 39% em 2022-2023, em comparação com 2021-2022. Um avião da empresa Virgin Atlantic, de um bilionário britânico, decolou nesta terça-feira do aeroporto de Heathrow, em Londres, com destino a Nova York. Até aí, tudo bem. A questão é que a aeronave levava no tanque uma mistura formada por óleo de cozinha usado, gorduras animais e outros tipos de produtos considerados sustentáveis. Essa é a primeira vez que uma companhia aérea comercial realiza um voo de longa distância movido 100% por combustíveis de aviação sustentáveis. Espera-se que esse tipo de produto emita uma quantidade menor de carbono em seu ciclo de vida, na comparação com o querosene, de origem fóssil, empregado na aviação tradicional. O uso do SAFE, contudo, representa menos de 0,1% dos volumes globais de combustíveis de aviação. Por isso, o voo da Virgin foi saudado como um marco para o esforço de descarbonização do setor. A estimativa é que as viagens aéreas sejam responsáveis por cerca de 5% das emissões mundiais de gases responsáveis pelo efeito estufa, o vilão do aquecimento global. Sir Richard Branson, o fundador da Virgin, o secretário de Transporte do Reino Unido e o presidente executivo da Virgin Atlantic estavam a bordo do avião Boeing 787, que transportava apenas convidados pagantes. Branson, que também é dono da Virgin Galactic, focado em voos suborbitais, disse que, embora se considerasse impossível que um avião pudesse atravessar o Atlântico com combustíveis sustentáveis, hoje espera provar que isso está errado.
Em nota, ele observa que essa é a única solução viável para a descarbonização dos voos de longo curso e disse que os testes irão fazer a ciência avançar. Hoje é celebrado o Dia de Doar, aquela atitude que um dia Jesus ensinou. Melhor dar do que receber. Mas a iniciativa marcada para hoje, que foi criada nos Estados Unidos em 2012, não tem data certa em vários locais. No Brasil, por exemplo, a inspiração é constante, é divina. Solidariedade. Essa é a palavra que representa com excelência o Dia de Doar. Uma data celebrada em 85 países para incentivar a doação de alimentos, roupas, brinquedos e principalmente o amor. A ideia é conscientizar sobre o fazer o bem sem olhar a quem, a qualquer hora e em qualquer lugar. O ato de doar acontece todos os dias na Igreja Internacional da Graça de Deus. Nas unidades espalhadas por todo o Brasil, chegam doações dos mais diversos gêneros que são destinadas a pessoas carentes, lares para crianças, casas de repouso e por aí vai. Só da sede em São Paulo saem por mês cerca de 1.600 quilos de alimentos, 130 cestas básicas, centenas de kits de higiene e roupas e calçados para a doação. Mas muito além dos itens materiais, as voluntárias do Braço Social da Igreja da Graça, Fundação Internacional de Comunicação e Ministério Mulheres que Vencem entregam esperança a quem mais precisa. A gente leva também aquele abraço, aquele acolhimento, damos uma boa palavra, fazemos as orações. Muitas das vezes a pessoa chega aqui pedindo simplesmente um alimento. E quando a gente chega até a residência, não é só o alimento que aquela pessoa precisa. E nesse dia de doar, nossa equipe acompanha a entrega de uma doação do Braço Social da Igreja Internacional da Graça de Deus, em parceria com a FIC, a Fundação Internacional de Comunicação, a uma casa de repouso localizada em Suzano, na Grande São Paulo. São 1.035 peças de roupas e calçados, além de brinquedos, que serão levados a cerca de 60 idosos que vivem nesse lar. É uma ajuda que eles recebem todos os meses. São muitas as pessoas alcançadas por esse trabalho social e muitas também são as que colaboram com ele com alegria. O número de colaboradores cresce a cada dia e você também pode ajudar. Doe alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, fraldas infantis e geriátricas, roupas e calçados em bom estado de conservação, brinquedos. As doações podem ser entregues em qualquer igreja internacional da Graça de Deus de todo o país. Se cada um ajudar um pouquinho, a gente pode fazer muito mais. Em 2024, queremos fazer muito mais que a gente fez agora em 2023. E levando as boas novas, sempre. É fato que vamos levar as boas novas e ganhar o povo para Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.